A gente hoje vai falar sobre metas que a gente se propõe a cumprir, né? A gente está agora nesse início de ano, e todo início de ano a gente monta metas na nossa cabeça, né? Nesse ano eu quero fazer tal coisa, nesse ano eu quero fazer outra coisa. E muitas vezes a gente não cumpre essas metas. Geralmente, né, na vida assim, da população em geral, essas metas não são cumpridas. E por que isso acontece? Então a gente vai falar sobre um dos motivos por que isso acontece, que é a falta de constância. Então o tema desse podcast é constância. Por que você é tão inconstante? Como é que você pode mudar isso? Como é que a gente pode olhar para isso? E aí, eu trouxe um time aqui de pessoas altamente constantes. É assim? Vamos ver, né? Porque eu tô aqui para aprender, viu? Porque eu sou essa pessoa que precisa de constância. E a fé cristã é assim, né? A gente não tá para ensinar tudo, a gente tá para aprender uns com os outros. A gente não vou falar desse assunto não porque eu não sou constante ainda. É exatamente por isso que a gente precisa falar sobre ele, que é para a gente aprender juntos. Então, a gente vai hoje aqui aprender com Giovanni Fonseca. Dá um oi aí, pessoal, Giovanni. E aí, gente, beleza? A gente está aqui mais uma vez para aprender, né, com o restante da mesa. E ainda mais um assunto desse que, com certeza, não é meu ponto forte. Assim como nenhum dos outros que eu tratei aqui, mas esse menos ainda. Mas vamos aprender. Então, a gente está aqui também com Bruno Ribeiro. Fala aí, Bruno. E aí, pessoas, eu não quero ser um hoje e outro amanhã. Muito bem. E a gente está aqui também com uma convidada que eu fiquei muito feliz que ela aceitou vir até aqui, que é Giovanna, esqueci do sobrenome. Queiroz. É porque ela casou, aí eu tava lembrando ainda do sobrenome dela de solteira. Giovanna Queiroz, ela tá aqui com a gente também. Giovanna, você quer fazer uma apresentação aí pro pessoal? Quem é você? Tá. E aí, gente, meu nome é Giovanna. Eu não sou especialista no assunto, mas eu sou dona de casa, mãe, esposa, e estamos aqui para aprender juntos. E Giovanna, a gente tá aqui conversando, ela dizendo, não, minha gente, eu não tenho um testemunho pra dar disso não. O quê? Então, peraí, deixa eu me retirar, né? Porque se a pessoa que é mãe de uma bebê de 1 ano, a pessoa que terminou o TCC dela na UFCG, em Ciência da Computação, no final da gravidez, e esse nome difícil que o povo chama hoje, né? Puerpério, essa pessoa não tem o que falar sobre constância, né? Ela estava dizendo como era, Giovanna, tu fazendo TCC como? Chorando Chorando e fazendo. Você não tem tempo pra parar pra chorar. Você tem que chorar enquanto você faz as coisas. Exatamente. Enquanto tu limpa menino, enquanto faz essas coisas, né? Mas uma pessoa dessa a gente quer aprender também. E a gente vai aprender junto aqui. Você é nosso convidado também para participar, colocando seu comentário aí. Não só isso. Se esses conteúdos têm edificado sua vida, vai lá e curte. Vai lá e comenta, compartilha com outras pessoas. Porque a gente precisa desse engajamento para que o YouTube mostre isso para outras pessoas também, tá? E a gente, logo de cara, também quer agradecer ao Estúdio Vision, que possibilita, é uma das pessoas, né, a pessoa de Josiélio. Então, pessoal, constância. O que seria isso? O que significa isso? Sabe os créditos, né? É que a Giovanna ameaçou, aí eu deixei, né? Eu fui só olhar. Mas geralmente, a gente pode entender como constância a pessoa ter a capacidade de conseguir manter algo de forma constante, padrão. Ela conseguir ser invariável. E isso é das coisas difíceis da vida. Você conseguir se manter. Seja, assim, tem um filósofo chamado Roger Scruton, que ele diz, olha, destruir é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é construir. O difícil é fazer. O difícil é permanecer. Isso é que é difícil. Então, essa capacidade de você conseguir manter, isso é o que a gente pode chamar de constância, da qual vem até outras palavras. Vem constante. Olha, ele é constante. Ele consegue estar sempre ali, produzindo, fazendo. E se aplica em várias coisas, né? Isso se aplica a um traço de caráter. Isso se aplica a uma atividade. Isso se aplica a uma ação, isso se aplica a como a gente organiza a nossa vida, o tempo, etc. Então, a gente está aí falando sobre constância nesse começo de ano, que as pessoas estão buscando isso, né? Estão buscando cumprir as metas que elas estabeleceram para si mesmas, né? A pessoa que tinha a meta de emagrecer 5 quilos, agora a meta é ela não engordar 10, né? Por que a gente fica assim? Por que é tão difícil manter essa constância? O que é que vocês acham? Bruno, nosso filósofo, pode falar do ponto de vista filosófico, né? Giovanni, do ponto de vista teológico, enfim. Giovanna, do ponto de vista qualquer um da mãe, Prático, né? Prático, empírico. O que é que vocês acham? Por que é tão difícil manter isso? Eu acho que é um pouco chato também, né? Porque exige muita repetição. Todo dia eu tô lá fazendo aquela mesma coisa. Às vezes não é uma coisa que traz tanta novidade.
empolga tanto. Às vezes a gente começa muito empolgado, né? Aquilo. E essa empolgação vai passando. E a gente tem que se manter pela disciplina, né? Não vai ter aquela empolgação o tempo inteiro. E aí é um pouco chato mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas. E também a gente vive numa cultura que demoniza rotina, né? Demoniza você estar ali procurando, né, como a Giovana falou, uma disciplina constante. As pessoas querem muito hoje exibição. Então as pessoas querem algo grandioso, que é para aparecer, fazer seu nome de uma vez, como se fosse o herói, né? O herói, para você ser herói, você faz uma coisa grandiosa na vida, você já fica sendo um herói. Pode ter feito um monte de outra coisa depois, sem ninguém saber. Mas você ser aquela pessoa que está lá, faz de pouquinho em pouquinho. A vida inteira, ninguém percebe. Ninguém percebe. Sabia que tu acabou de dar uma definição de um filósofo francês chamado Albert Camus. Ele é um filósofo existencialista, ele disse é mais fácil ser um herói do que um santo. Porque um herói, ele só precisa de um momento em que ele brilha, e aí pronto, acabou. Aquele é o momento do herói. Mas o santo, ele disse, e ele era um grande filósofo existencialista ateu e tal, ele disse, o santo, ele tem que estar ali constantemente. Tem que estar ali o tempo todo. Tem que estar ali repetindo, e ele não brilha, ninguém vê. Não é o tipo de coisa que as pessoas vão aplaudir, olhar, etc. Mas ele está ali, e isso é que é difícil. Não é difícil ser herói. É difícil, diz Camus, ser santo. Porque essa ideia da disciplina, ser disciplinado é uma coisa difícil. Não é uma coisa fácil. Por isso que isso é o tipo de coisa que tem que ser ensinado para os nossos filhos. Porque uma cultura assim que ela não mais celebra a disciplina como é a nossa, pelo contrário, ela zoa da disciplina. Uma cultura como a que a gente vive, que não dá mais ênfase na disciplina, mas que celebra a indisciplina, celebra o sair da rotina, o sair da coisa, etc. Ela gera pessoas que, como a Giovana falou, vão ter essa tendência de achar que o ordinário, o comum, aquilo que a gente faz todo dia, ou é chato, ou o que é mais difícil, é muito difícil manter. E pelo fato de ser muito difícil manter, é muito fácil desistir. Então é muito fácil, por exemplo, a gente pegar uma vez no ano, a gente fazer uma campanha para fazer ajudar alguém, ajudar uma comunidade e tal. Mas é muito difícil, diariamente, a gente, tem pessoas dessa mesma comunidade, que a gente ajudou, no Natal, a gente ficar indo visitar, ficar indo saber como é que tá, dedicar 1 hora diária ou meia hora para ir lá conversar com ela, uma pessoa solitária. Né? Isso é muito difícil, porque a gente não quer, às vezes, abrir mão de um conforto que a gente teria ali. A gente fazer um esforço grande, mas num momento só, é uma coisa. Outra coisa é você fazer pequenos esforços diários. Né? Mas, na verdade, vai fazer muito mais diferença na vida das pessoas a constância. Você está lá na comunidade, uma pessoa que, está doente, está lá semanalmente, indo lá visitar, vendo como é que está. Vai fazer muito mais diferença na vida dela do que dar 10 mil reais uma vez no ano para ela, que de repente ela pode gastar e até fazer algum mal a ela. E você está lá semanalmente, levando alguma coisinha, conversando e tudo mais, mesmo que seja pouco dinheiro, pouca oferta, mas você está acompanhando. Isso dá muito mais, não dá visibilidade e dá muito trabalho. Vocês falaram aí que tem essa questão, né, de ser chato, né? A gente encara como chato. E não só isso, porque às vezes pode ser realmente chato, pode ser, né, tedioso. Mas é justamente o fato da gente achar que, por ser chato, a gente não tem que fazer. Então, a gente vive o tempo inteiro buscando um prazer. Se a gente não maximizar os prazeres ao máximo o tempo inteiro, então a nossa vida não está valendo a pena. A gente não está vivendo intensamente. Sendo que é justamente isso, né? Como o Giovanni estava falando, né? A constância é melhor do que a intensidade. Né? Porque você fazer uma coisa um pouquinho, né? Eu estava até vendo essa semana um livro que o título, não sei nem se é bom, mas o título eu achei bem interessante, que é A Revolução do Pouquinho. Então, você, todo dia um pouquinho, e fazendo isso todo dia um pouquinho. Tanto é que a Bíblia coloca, a metáfora que a Bíblia traz sobre crescimento é justamente a metáfora da árvore. Né? Você tem uma árvore, o crescimento de uma planta. Então, o crescimento de uma planta é algo que você não consegue observar a olho nu. Não consegue observar assim, né? Você tem que filmar numa câmera e depois botar a câmera em time-lapse para você ver o crescimento de uma abertura de uma flor, enfim. Mas é justamente isso. Num dia está lá a mudinha pequena, depois no outro dia vai crescendo muito imperceptivelmente. E aquilo que não é perceptível, muitas vezes não é atraente. Você não está percebendo aquele negócio acontecendo, né? Você não está vendo o processo acontecer diante dos seus olhos. Aí fica muito, muito chato, realmente, né? Você quer o resultado imediato, né? A gente vive numa cultura de imediatismo, de fast food, que você quer tudo imediatamente, senão não presta, né? O nosso consumo das redes, eu acho que agrava muito isso. Sim. Eu estava ouvindo o Pedro Dulce falar sobre isso uma vez, e ele falou sobre como a gente tem simulações de autoridade quando a gente está acessando as redes sociais. Por exemplo,
não necessariamente só as redes sociais, mas ele deu o exemplo de um jogo. A pessoa que ela joga muito um determinado jogo de tiro, ela fica muito boa naquele jogo. Mas se alguém der uma arma na mão dela para ela fazer atirar, fazer alguma coisa, dificilmente essa pessoa ela vai realmente ter proficiência naquilo. Então são simulações de autoridade que a gente sempre está recebendo e que vão nos dando essa sensação de ter conquistado e tal. E a gente acaba buscando sempre isso, sempre essa sensação pelo que é mais fácil, pelo que é mais rápido, e não na constância e na disciplina. A grande questão, a grande luta, né, é que para a gente poder ser constante, a gente tem que ser constante, obviamente, naquilo que é útil, né, que é mais importante, né, que é essencial. O problema é exatamente isso, é que essas coisas mais importantes dão mais trabalho e competem por prazeres pequenos e imediatos. Esse é o problema, né? A gente tem que ter que abrir mão de certos prazeres imediatos, né? Que o pessoal chama, né, da era da geração dopamina, né? A pessoa está querendo sempre aqueles prazerezinhos ali. E isso é muito mais fácil para a natureza humana do que a gente ter que cultivar um negócio e esperar o resultado daqui a, plantar um pé de manga, você só depois de uns 10 anos que você vai ter uma manga. Né? Muito difícil, realmente ninguém quer mais fazer isso. E essa questão da cultura de, como o Vanédia falou, né? Você está sempre querendo ser recompensado imediatamente. Porque se você não for recompensado imediatamente, então aquilo já se torna ruim, chato, você não está aproveitando a vida. Aliás, essa coisa de assim, tem que aproveitar a vida. É engraçado, porque as pessoas ficam atrás disso, mas assim, isso é um peso gigante nas costas da pessoa. Porque se você não está sendo imediatamente recompensado, você não está aproveitando a vida. E aí, e tem um monte de pressuposto assim, naturalista, né? Que a gente só vive uma vez, e aí a gente não aproveitou a vida direito, e aí, vixe, é porque era assim, devia ser assim e tal. E sempre nessa ideia de que o tempo todo você tem que estar usufruindo de algum tipo de prazer. E a gente não somente ensina isso para as pessoas, como também a gente molda casamentos, molda instituições, molda religiões, tudo baseado nesse princípio, né? Carpe diem, né? Essa questão das redes sociais, que a Giovana falou, realmente potencializa muito isso, porque dá justamente esses pequenos prazeres. Você vê um memezinho, você vê um vídeo curto de sei lá, por exemplo, você está lá vendo os rios quem usa o Facebook ainda, né? Os mais velhos aqui. Quer dizer, raramente eu acesso o Facebook, né? Mas assim, quando eu começo a ver os rios, tá um monte de videozinho curto, trecho de partida de tênis, de futebol, de bicho, engraçado de gato, de cachorro. Quando você vê, meu amigo, passou lá 1 hora só preso ali. Então, assim, realmente as redes sociais, às vezes, de repente, para algumas pessoas, foi o meu caso, eu excluí várias redes sociais, Facebook eu só acesso pouco, e daqui a pouco eu vou excluir o restante. Porque, assim, é aquele tipo de coisa que dá prazer imediato. Você fica olhando lá, sei lá, tem páginas de piada, de humor, que são muito legais, e você fica lá direto, toda hora, se você não deixar. E acaba dessensibilizando a pessoa, né? Tanto para o prazer, porque a pessoa vai querer cada vez mais prazer, igual uma droga, né? Que você experimenta assim, depois você tem que ficar aumentando a dose porque não faz mais o mesmo efeito. Quanto para, tipo, às vezes você vê um vídeo muito triste de uma situação, de uma guerra, não sei o quê, e depois você vê um gato num triciclo, não sei o quê. Você nem se lembra mais do que aquela dor que você sentiu por causa daquele, imediatamente substituído por um novo vídeo de algo emocionante ou algo engraçado, e você acaba ficando entorpecido, né? Muitas vezes. Então, acaba que tanto a dor, pelo menos a dor alheia, e a alegria que a gente sente não fica... Tem que ter sempre algo mais gamificado, né? Para lhe dar satisfação imediata, porque senão não valeu. E isso aí me lembra que existe uma simulação de TDAH hoje que acontece. Eu vi uma vez um profissional falando sobre isso, não sou profissional na área, mas de que às vezes as pessoas não têm TDAH, mas elas têm um TDAH simulado porque estão tão acostumadas a receber estímulos o tempo inteiro que tem muita dificuldade de se concentrar. Então, é como se você tivesse TDAH sem ter fisiologicamente. E essa capacidade de se concentrar e de ter disciplina é essencial se a gente quer se desenvolver, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade até de sentar para assistir um sermão, né? De sentar para ler um livro. O ser humano, ele é muito... Falou já? Sim. O ser humano, assim, depende muito, muitas vezes, das suas emoções e sentimentos. Então, assim, mais uma vez, as redes sociais podem trazer certas desestímulos para as pessoas. Tem muita gente que fica triste, por exemplo, simplesmente vendo a vida de outras pessoas nas redes sociais, pessoas que aparentemente bem-sucedidas, e as pessoas ficam se comparando. Aí a pessoa se fica para baixo e acha que não vai conseguir fazer nada na vida, não vai atingir aquele objetivo, sei lá, não vai atingir um objetivo, sei lá, de um Cristiano Ronaldo, de um Messi. Aí, como fica nessa comparação,
ela também não quer fazer nada. Ela se desanima. Porque isso coloca, é às vezes, bom. Um padrão muito padrão alto. muito alto. Irreal, muitas vezes. Geralmente é real. Porque, sei lá, 1 bilhão de pessoas alcança aquilo. A gente fica se comparando com aquilo, que não precisa disso, né? Como o Bruno falou, né? Deus se agrada das pessoas serem fiéis no pouco. Se você for fiel no pouco, e se for da vontade de Deus, ele pode depois dar outras coisas para você fazer. Mas, primeiramente, a gente tem que começar de pouquinho, né? Como a gente estava falando logo no começo. Perfeccionismo, né? Às vezes a gente se atrapalha nisso também. De quando a gente tá fazendo algo e aí não sai tão perfeito como a gente idealizou, quando a gente falha, aí a gente desiste, né? Mas acho que uma das coisas que a gente precisa ter para lidar com isso, do perfeccionismo, é a dependência de Deus. Sim. Porque a gente não cresce porque a gente é muito forte. A gente cresce porque a gente depende da graça e da misericórdia de Deus. Então, a gente falha e a gente olha para Cristo. E a gente recebe a ajuda que vem do céu. E a gente continua. Né? É assim na vida cristã. É assim com as outras coisas também. Então, com a nossa constância também. A gente quer viver para a glória de Deus. Quer que a gente consiga glorificar Ele com as nossas boas obras. E é dependendo dele que a gente vai crescendo. Pois é. Filipenses, né? Fala o seguinte. Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele estava falando da perfeição, Paulo estava falando nesse capítulo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, não era porque Paulo não tinha alcançado a perfeição que isso servia para que ele ficasse estagnado. Ou tudo ou nada, que a gente tem esse pensamento também, né? Ou tudo ou nada. Não, tem que dar o melhor para Deus. Se eu não estou conseguindo oferecer 2 horas de oração, né? Tem aquele negócio, né, que o pessoal fala, né, que não sei nem se é verdade que Lutero falou isso. Não, hoje eu tenho muita coisa para fazer, portanto eu vou ter que passar pelo menos 3 horas em oração, né? Não sei se é lenda. Vou falar que é lenda, né? Vou falar. Aí é muito provável que seja, né? Mas assim, se eu não conseguir oferecer as 3 horas, se eu não conseguir oferecer 1 hora ou meia hora, então eu não oro, porque para Deus você oferece o melhor. Só que claro, você oferece o melhor, mas o melhor que você consegue, não é o melhor do outro. Melhor o seu. Às vezes o seu melhor naquele dia, né, é igual um vídeo que eu estava vendo, né? Deus quer seu devocional cansado. Às vezes o seu melhor naquele dia é um devocional cansado mesmo, uma oração curta de 30 segundos que você, né, é o que suas forças conseguiram oferecer. Claro, você não vai estagnar nisso. Você também não vai ficar nem, eu sou perfeito demais e tá tudo bem com o que eu faço. Não, você vai reconhecer suas, né, vulnerabilidades, mas você vai também pensar assim, peraí, eu tenho que prosseguir. Hoje não foi tão bom, mas amanhã já pode melhorar. Agora, se a gente ficar nessa ideia de que, não, só vou fazer quando tiver perfeito, ou só vou botar um negócio para rodar, tipo, esse podcast aqui mesmo. Quando eu assisto, eu morro de vergonha, morro. Porque, meu Deus do céu, quanto gaguejo, quanto vício, falando de mim mesma, né? Quanto vício de linguagem, quanto não sei o quê. Mas, tipo, mesmo com essa deficiência, essas debilidades, não conseguiu abençoar pessoas? Então, não estou preocupada, então, de abençoar a pessoa, de ajudar as pessoas. Eu estou preocupada mais comigo, com a minha reputação, se ficou um negócio perfeito, se todo mundo achou o máximo, massa demais, não sei o quê. E às vezes a pessoa achou o máximo porque simplesmente foi ajudada. E não porque teve uma performance perfeita. E a gente quer isso, né? A gente vive muito de performance. Se a gente não performar de maneira perfeita, 100%, não valeu, não adiantou. Tu tava falando, eu lembro uma vez de uma citação, não lembro agora o teólogo adventista do tempo de Ellen White. Na verdade, eu lembro o nome dele escrito na minha cabeça agora, mas eu não sei pronunciar. Laubro? Esse aí. Que foi o cara que escreveu sobre uma história do sábado, não foi? Eu acho que esse aí foi J.N. Andrews. Ah, mas não sei. Eu acho que foi o Andrews. E aí, ele... Uma vez eu vi um conselho que Ellen White deu a ela que foi muito marcante pra mim. Que Ellen White disse assim, olha, você escreveu aí a história do sábado, de como foi que passou do sábado pro domingo. Ele escreveu um livro sobre isso, né? Sobre a história do sábado para o domingo, etc. Só que você se demorou tanto escrevendo isso, você tava buscando, para usar essa expressão que a gente tava usando aqui, né? Um tipo de perfeccionismo tão grande com essa obra, que ela tinha que ser exata, tal, que ela teria abençoado muito mais gente se ela tivesse sido lançada de forma imperfeita antes. Tipo, se ele tivesse não ficado tão, assim, fixado em escrever naquele livro, era melhor ele ter feito menos melhor, vamos dizer assim, antes, do que o muito melhor que vai demorar uma vida inteira. Ele quase morre e o livro não sai, né? Uhum. Então,
Eu lembro que isso aí mexeu muito comigo, porque esse é um tipo de pensamento. Um monte de gente me cobra, esse artigo, bota isso pra frente, bota... Não, eu tenho que olhar, tenho que revisar, eu tenho que ler sobre isso, lançar desse jeito, não é bom, etc. Mas, vez ou outra, aí vem essa citação aí na minha mente, de Ellen White, certo? Mas, às vezes, é melhor mesmo que isso seja assim. E até quando eu olho, assim, pra minha vida acadêmica, ela foi assim. Ela não foi uma coisa, assim, grandiosa, exuberante. Não, foi uma coisa que eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho aos trancos e barrancos. E se eu tivesse desistido, nunca vou estar preparado. E aí, toda vez que eu converso com uma pessoa, né, que ela vem me pedir conselho para fazer ou um mestrado ou um doutorado de filosofia, aí sempre é a mesma assim. Não, mas é porque eu não me acho preparado. Não, ninguém tá preparado. Eu não tô preparado. Ninguém tá preparado. Mas assim, se ao mesmo tempo, se você não der a cara a tapa, e para usar essa expressão, e se disciplinar e tentar fazer, você nunca vai fazer nada na vida. Nunca vai fazer absolutamente nada. Então, eu lembro claramente que antes eu não sabia ler inglês direito, mas minha tese tinha que ter um inglês proficiente, porque a literatura que eu tive que lidar era quase toda em inglês, e aí eu tive que aprender aos trancos e barrancos. Eu não sei inglês ainda direito, não sei falar bem inglês, mas é o que eu tive que fazer. É o que eu tinha pra hoje. E aí eu tive que superar isso. Não tinha acesso, não tinha tempo, não tinha bolsa direito, mas tinha que fazer com o que tinha em mãos. Então, e eu lembro uma vez, eu acho que foi no ano de 2019, que eu vi uma pessoa dizendo assim no Facebook, eu só lamento porque eu nasci no Brasil e por mais que eu estude, eu sei que eu nunca vou ser igual a fulano. Aí falou lá de um filósofo Kripke, que é um filósofo americano. Nunca vou ser igual a ele, por mais que eu estude nas universidades aquelas, nunca vão me dar a projeção que Harvard dá, que o MIT dá, por mais que eu faça. Um cara que tava saindo da graduação, sabe? Com essas conversas. E eu fiz, se você for pensar assim, exigindo de você esse nível de perfeccionismo e esse nível de comparação, isso aí digamos assim, uma fórmula perfeita para você ficar parado. Fórmula perfeita para você ficar parado. E para você desanimar e para você não fazer absolutamente nada mesmo. Esse negócio assim, né, a gente tem que seguir essa filosofia mesmo, vai lá e faz. Né? Vai, bota um negócio pra moer e dá a cara a tapa mesmo. Com isso, a gente não tá dizendo que a gente tem que ser irresponsável. Né? Que vai fazer o negócio de todo jeito, né? A gente não tá falando isso. Não é levar na brincadeira. Né? Exatamente. Você faz com o melhor que você consegue, só que o melhor que você consegue amanhã é melhor do que o que você consegue hoje. Sendo que você colocar esse negócio pra rodar hoje, às vezes vai ser melhor do que colocar pra rodar amanhã. Porque as pessoas estão precisando daquele negócio hoje. Né? Então, assim, claro, vai precisar de um grau de sabedoria, e se você quer ver mais sobre sabedoria, né, sobre como tomar decisões, veja o podcast anterior, que fala sobre como conhecer a vontade de Deus, e aí a gente vai falar um pouco sobre sabedoria e tudo. Então, às vezes é necessário sabedoria para discernir, peraí, isso aqui já dá para ir pro mundo, isso aqui, essa obra que eu fiz, esse artigo, enfim, ou realmente está muito verde, tenho que amadurecer mais isso. Algumas vezes vai depender, né? Às vezes realmente não é para ir pro mundo aquilo ali ainda não. Mas você ficar sempre adiando, sempre... E todo mundo falando, rapaz, isso aqui já vai ajudar tantas pessoas, né? Você mostrar a outras pessoas, né? Olha, o que é que tu acha disso? Pessoas que entendem daquela área. Não, isso aqui já tá bom para abençoar pessoas, já tá bom para ajudar pessoas. E você fica com aquele negócio, adiando. Isso é um grande indício de que, na verdade, a preocupação é com a reputação, né, sua, né? E não com ajudar as pessoas de fato. Uma coisa que eu acho importante, né? É que a gente... Uma ajuda que a gente precisa sempre, né, se lembrar é que a gente não precisa... Não deve desistir diante das primeiras falhas. Quando a gente falha uma vez ou outra. A gente não é assim, por exemplo, já pensou se a gente fosse ter esse pensamento, se a gente falhou, né? A gente errou aqui na tentativa, sei lá, de uma pregação tal. Se a gente fosse agir assim na nossa luta contra o pecado, eu pequei, eu não consigo ser perfeito, vou desistir, jogar. Ninguém faz isso, nem deveria fazer. Muita gente faz também, mas não tá certo. Mas, bom, só doido faz isso, né? Mas se a pessoa tem um pouquinho de senso, ela não desiste, ela continua lutando, mesmo sabe que não é perfeito. Então continua, né? Vai lá e tenta novamente, tenta. Tenta se preparar um pouco mais e pede conselho, mas não desiste, né? Porque a vida é assim mesmo. Tentativa e tentativa e tentativa, é assim mesmo. Esse é um negócio que eu pego no pé de Ana Sofia, viu? Porque parece que é de pequeno a tendência. Se vai tentar a primeira vez e não consegue, já desiste. Ou montar um brinquedo, ou tentar um negócio de um quebra-cabeça, ou sei lá, alguma coisa com a Barbie. Mas é incrível, eu noto isso. Se não consegue, ela já desiste. E eu digo, não, vamos fazer aqui, refazer de novo, tentar de novo.
Porque essa é uma tendência, assim, que é o contrário da autodisciplina. Isso é o oposto da autodisciplina. Ou seja, na primeira dificuldade você já abre mão, deixa pra lá, etc. A gente... Toma como desafio pessoal e também toma como sendo, digamos assim, um mandato de Deus mesmo para a tua vida, para o teu próprio crescimento. Né? É importante, né, a gente passar por essas tentativas de acerto e tudo mais. Só o processo já é abençoador. A gente tem como tendência, né, ou desistir com as dificuldades, ou também, quando a gente consegue, a gente também se acomoda e, já consegui. Né? Eu estava vendo o Bernardinho, né, técnico de vôlei. Ele diz assim que o momento da vitória é o momento mais perigoso da vida do atleta. Porque, né, e como disse Bane, né, em Batman Ressurge, né, ele falou, a vitória lhe enfraqueceu, né, falou para Batman. Né? Então, você às vezes consegue, como você conseguiu, aí pronto, você já estacionou. Era assim que eu errava as questões de matemática, tudo que eu fazia, porque às vezes você fazia os cálculos lá e aquele cálculo servia para você jogar num outro negócio para você adquirir o resultado. Aí eu chegava ali, ficava tão feliz que tinha chegado naquela parte. Aí pronto, já marcava ali a alternativa que era... Então, assim, às vezes a vitória, né, tanto as derrotas podem nos desanimar, como as vitórias também. E às vezes, justamente no final de ano, a gente está, né, sempre tentando estabelecer metas e tudo. E essas metas, às vezes, fazem com que assim, a gente tenha uma tendência de se guiar por isso, né? De se guiar ou pela moda do momento, ou de a gente ver resultado imediato, ou da gente confundir motivação com empolgação. Né? A gente, no final de ano, a gente está no modo empolgação, que não é um modo que a gente vai estar durante todo o restante de ano. Então, a gente estabelece metas, às vezes, irreais, que isso é também importante. Você vai fazer metas, coloque metas execuíveis, né? Que você vai poder cumprir. Para você ter... É boa a sensação de vitória também. A gente fica feliz com isso. Então, a gente comemorar as pequenas vitórias, fazer uma meta execuível. Humilde, né? Humilde, é uma meta humilde, né? Que isso também vai envolver isso, né? Essa característica da pessoa de ser humilde. Então, coloque uma meta humilde que você possa ter motivação para cumprir, mesmo quando não tem empolgação. Importante isso também. Eu vi isso na minha dieta de tentar engordar. Quando eu tava seguindo para comer 3 paçocas e depois passou para 4 paçocas, né? Quando eu era de 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, era engraçado. Eu tava conseguindo fazer. Mas aí eu ouvi as pessoas dizendo assim, isso aí não engorda mesmo não, tem que comer pão, tem que comer isso, tem que comer uma coisa mais substancial, isso aí não vai lhe engordar não, etc. Aí beleza, meu Deus do céu, pra que foi que eu vou dar ouvido a isso, hein? Porque eu peguei, deixei de comer as paçocas, aí nem comi as paçocas, nem comi o pão. E aí, meio que minha dieta deu um freio. Aí eu ficava revisando, né? Por que foi que eu freiei? Onde foi que eu errei? E aí, quando eu voltei mentalmente, eu fui, pronto, aqui, ó. Porque eu tava fazendo uma coisa pouca, mas não tava indo. Mas aí, o problema é que eu fui tentar dar um passo e era um passo que eu não conseguia, né? Eu vi uma vez no Facebook alguém falando, tenta fazer com você mesmo o compromisso de pegar um livro, por exemplo, e ler um capítulo por dia. Pra você ver, no ano, quantos livros você lê. Você lê um número significativo de livros. Você lendo um bendito capítulo por dia. Eu lembro que, quando eu comecei o doutorado, eu pensei, não, eu vou tentar ler aqui um artigo por semana. Isso é pouco, assim, academicamente. Mas assim, no final, é muito. No final do ano, você leu 52. Em 2 anos, você leu mais de 100. E artigos bem densos, né? Então, as coisas que a gente faz assim, para começar pouco, ela vai ensinando a gente a modular, digamos assim, o nosso cotidiano. A modular, a dar ritmo à nossa vida. E aí é como se alguém estivesse empurrando um carro, aí uma hora o carro anda, o carro vai. E esses ritmos da vida, eles são muito importantes para isso. Porque se você tira isso, se você tira esse começo pelo pouco, mais uma vez, você nunca vai conseguir ter o autodomínio, a autopersistência, a autodisciplina para não fazer nada. Você vai encontrar 1001 motivos para procrastinar ou para buscar uma coisa mais fácil, mais recompensadora, etc. Pois é, e a gente fica assim, né, com esse negócio de... A gente se auto-sabota muito, né? E assim, a gente vai se auto-sabotando. Justamente um dos motivos é esse, né? A gente não quer começar pequeno, a gente quer começar de maneira estrambólica, porque senão... que a gente é levado a pensar assim, né? É como... Né, trazendo mais uma referência da cultura pop, né, Tyler Durden, né, no Clube da Luta, né, que ele fala que a gente é educado
a achar que nos tornaremos astros do rock, nos tornaremos, né, celebridades e tudo que a gente... Mas a gente, quando percebe que isso não é verdade, a gente fica muito furioso, muito frustrado. E é exatamente isso. A gente, o tempo todo, né? Ou você pode até não pensar assim conscientemente, mas você vê os youtubers se dando bem. Você vê você trabalhando todo dia, fazendo aquela coisa com aquela constância. E você vê como é que chama? Um influencer desse que não faz nada, simplesmente porque fez um vídeo besta que viralizou. Aí você, rapaz, para que eu tô trabalhando? Para que eu tô fazendo isso aos pouquinhos, né? Sendo que é assim a maioria das pessoas. Né, da maioria das pessoas, uma ou outra pessoa vai ser um jogador de futebol de excelência. E mesmo esse que foi um jogador de futebol de excelência, geralmente ele é assim porque ele teve constância. E a gente só quer os frutos da constância, né? A gente não quer o preço para pagar para isso, né? A gente quer ser, né, os homens geralmente querem ser Cristiano Ronaldo, mas não querem pagar o preço que Cristiano Ronaldo pagou de ficar horas e horas de treino até chegar à perfeição quase, né? Mas a gente já quer essa perfeição sem a renúncia. E às vezes, mesmo com todas as renúncias que ele teve, a gente não vai chegar naquele nível de futebol dele, por mais que você treine, por mais que você se esforce. Eu lembro do filme Matrix, né? Matrix é um sonho, né? Lembra que a pessoa só bastava colocar um programa assim, fazer um upload, fazer um download na mente, e aí o bicho, assim, um dia aprendia artes marciais, aprendia pular de um prédio, aprendia todas aquelas coisas, mas, nada na vida é assim. Nada na vida é você ficar paradinho simplesmente e de repente baixar pra você aquela habilidade. Tem um amigo que dizia assim que, rapaz, eu queria muito cair, bater a cabeça no chão e me acordar inteligente no hospital. Não, eu vi quando eu era adolescente, eu vi um filme bem meio ruim, assim, de John Travolta, né? Fenômeno. Que é... Ele tá, assim, olhando pro céu, vê um OVNI, alguma coisa assim, que derruba ele, uma luz, assim, que... Aí, simplesmente, ele conseguia ler 200 livros por mês. Depois desse negócio aí. Ficou super inteligente. Eu ficava, meu Deus, por que uma coisa dessa não acontece, né, com a pessoa? A gente fica querendo essas soluções mágicas. Às vezes a pessoa está assistindo esse episódio e eu quero agora a solução mágica que vai fazer com que agora, em 2024, eu tenha constância na minha vida. E aí, se não vier essa fórmula, aí também não valeu. É, mais uma vez, a necessidade da gente parar de raciocinar com essa mentalidade, né, do mundo aí afora. E se não for extraordinário... Não serve. E, novamente, né, para quê? Né? Às vezes a pessoa quer ler 200 livros, 300 livros no mês, no ano. Para quê? É porque eu vou sustentar melhor minha família. Tá? Não, porque eu quero parecer mais inteligente. Porque eu quero ganhar os debates. Porque eu quero... Então, tem isso também. Muitas vezes essas buscas irreais, que está por trás é isso. É o querer performar, né? É o querer ser admirado. Querer ter seguidores, querer ter discípulos, querer ter gente para estar ali, né? Elogiando, querer o louvor dos homens. É o que Jesus falou, isso lá no Sermão do Monte, né? Esses já tiveram a sua recompensa, né? Eles já tiveram a sua recompensa. Só mesmo o louvor dos homens. E às vezes, ler isso tudo, a gente nem vai conseguir absorver tanto assim. Ainda tem isso. E colocar na vida. Nessa busca pelo extraordinário, né? Às vezes a gente vai vivendo essa vida ordinária nossa, de todos os dias, fazer um pouco todos os dias. E também se sente desestimulado, né? Porque é uma coisa que ninguém tá vendo, não tá conseguindo grandes coisas, assim, rapidamente. Mas uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando eu começo a pensar isso, é o que a gente aprende. Agora... Me fugiu da mente o nome da personagem bíblica, que foi mandada embora com o seu filho. H. Nosso Deus é o Deus que vê. Isso sempre conforta o meu coração. Nosso Deus é o Deus que vê. Mesmo que não seja algo extraordinário que eu esteja fazendo, mesmo que não seja algo assim que está sendo visto pelos outros, nosso Deus é o Deus que vê. E Ele está lá conosco, naquela atividade ordinária que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E aqui Ele está glorificando ao Senhor e Ele está se agradando disso. Deus muitas vezes se agrada muito mais da senhorinha do coque, que está lá só fazendo sua oraçãozinha lá, no cultozinho lá de domingo, uma vez por semana, mas está lá ajudando outras pessoas, está lá de pouquinho em pouquinho. Mais do que pessoas famosas aí. Ninguém vê essas senhorinhas, mas Deus se agrada muito mais delas. Tem um vídeo até famoso aí, que circula já faz um tempo, de um cara, assim, em inglês esse vídeo, ele explicando que muitas coisas a gente faz assim, pelo hábito mesmo, e que a gente não vê resultado imediato. Né? Você vai, por exemplo, para a academia. Você, quando sai da academia, você não está com um corpo do super-homem, você tá, pelo contrário, tá dolorido, tá com a perna falhando, porque você, né, fez agachamento e não consegue mais descer uma escada sem ter medo de cair. Então você tá assim depois que sai da academia. Mas se você fizer isso com constância, umas 3 vezes na semana, né, durante um tempo, isso vai trazer resultados físicos, mentais, estéticos também. Só que isso leva um tempo. Então, você escovar os dentes, você não vê você ficando melhor, se tornando uma pessoa melhor, porque você escovou os dentes. Se a gente não fosse educado a fazer isso desde criança, a gente acharia que isso é uma coisa inútil, né? Imagina quando
inventaram as primeiras escovas de dente. Acho que o povo, você conversa, mano, quem é que quer um negócio desse? Só perder tempo com isso. Sendo que a gente aprende que se depois, né, o resultado de uma negligência durante um tempo em não escovar os dentes, vai surgir, né, cárie, mau hálito, enfim, uma série de coisas. Então, com as coisas, geralmente, assim, com as coisas muito importantes da vida, é assim. Você, às vezes, ensina uma coisa, né, quem é pai, quem é mãe, você ensina uma coisa para o seu filho e logo em seguida ele está fazendo o contrário. Aí você vai ter que falar de novo, e de novo, e de novo. Mas é justamente essa constância que vai formar o caráter dele. E aí, assim, a gente, às vezes, não quer gastar esse tempo, né? Esse negócio, né? E tempo é uma coisa que é muito importante para isso, né? Na questão da constância. A gente não quer gastar esse tempo, a gente não quer renunciar a essas coisas. Aí a gente cai nos buracos negros de tempo, né? Que o Giovanni falou, as redes sociais. E ninguém aqui tá demonizando rede social, não, tá? Ninguém tá dizendo que você não pode estar em rede social, mas é necessário ter um uso consciente disso. E às vezes vai ser melhor você se afastar, às vezes fazer um detox disso aí durante um tempo, ou enfim. Mas tem coisas que roubam muito nosso tempo e fazem com que a gente dê valor a coisas que não têm valor. A gente diz assim, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo enfim, de ler algum livro que vai me ajudar a ler a Bíblia. Só que, o que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que ela tem muitos afazeres, né? Ou seja, todos os afazeres são mais importantes do que ler a Bíblia. É uma questão de prioridade, claro. Que tem a questão, né, que você... Sei lá, não estou falando de uma pessoa que vive no lixão, que não tem nem acesso à internet, que ela não tem condição de existir, praticamente. Não estou falando disso. Eu estou falando de você que tem acesso à internet, que está conseguindo ver esse vídeo. Você, às vezes, tem condição de priorizar alguma outra coisa, né? Sim, isso me lembrou várias coisas. Não sei se eu vou lembrar de todas agora. Provavelmente alguma vai sumir. Isso que você falou de escovar os dentes me lembrou muito o Liturgia do Ordinário, da Tish, que ela fala sobre isso. Muitas coisas na vida a gente faz como manutenção, né? E a gente não vê resultado imediato, mas se a gente deixar de fazer, o resultado vai aparecer. Inclusive, é uma recomendação. O Liturgia do Ordinário, da Tish, é um ótimo livro. Como eu pensei, eu ia esquecer o resto mesmo do que tu falou, que tinha me lembrado, mas vamos seguir. Existe a inconstância mental também, né? Às vezes você tá... E tem também essa inconstância emocional, né? Às vezes você tá bem num dia, aí no outro dia você tá mal, e aí você fica, meu Deus, como é que eu vou ter constância emocional? Né? Tem várias coisas, né, que podem fazer você ter constância emocional. Às vezes o devocional, mesmo aquele pequeno, mesmo pode dar um pouco isso, mas a gente não tá falando aqui de você ter, para você ter constância, você tem que estar bem o tempo todo. Tá bem emocionalmente o tempo inteiro. A Bíblia fala de várias pessoas, vários personagens que ora estava bem, aí depois, né, Elias venceu lá os profetas de Baal no Monte Carmelo, depois pediu para morrer. E às vezes a nossa vida é essa montanha-russa emocional. Às vezes também, em grande parte, por causa de rede social, né? Como o Giovanni falou, você vai ficar triste porque está vendo a vida de outra pessoa e você está ali afundado naquilo. Até a posição que você fica, né? Que você fica assim o tempo todo. E isso serve para, às vezes, deprimir você, né? Mas, não é você estar bem o tempo todo, você estar motivado o tempo todo, porque assim é que você vai poder manter a constância. A gente está falando aqui justamente disso. É de você se manter constante, mesmo quando você não está empolgado, mesmo quando você está triste, mesmo quando você está... E fazendo as coisas, né? Tem aqueles memes, né? Vida adulta é você chorar estendendo a roupa, porque você não vai ter tempo para chorar naquele dia. Então, assim, às vezes é isso mesmo. E tudo bem, né? Aquele negócio, né? É sobre isso que tá tudo bem? Nesse caso, realmente. Às vezes é uma questão de você também procurar uma terapia, às vezes é uma questão de você procurar outras coisas. Às vezes remédio ajuda, né? Dependendo da situação de cada um. Sim, sim. E isso que Giovana falou de você não ver, né, aquela coisa acontecendo, né? Tem uma passagem bíblica lá em Mateus 7, 24 a 27, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então você vê aqui, as intempéries vieram sobre ambas as casas. Não é você achar que você vai ter uma vida, que você não vai ter problemas, nada disso. É em meio aos problemas, né? Aquela casa que foi construída sobre a rocha, né? O cara cavou até encontrar a rocha e ali construiu o alicerce. A passagem de Lucas diz exatamente isso, né? Que ele, edificando a casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs o alicerce sobre a rocha. A ideia é justamente essa, da pessoa que foi lá, cavou e se firmou. Então, assim, a gente muitas vezes fica... O alicerce não é visível.
O alicerce de uma casa, o alicerce de onde a gente está, a gente não está vendo ele. Mas é ele que sustenta a gente aqui, é ele que faz com que a gente não morra soterrado. Então, o alicerce que a gente precisa ter na vida da gente não vai ser algo visível muitas vezes. Muitas vezes ele vai ficar debaixo do subsolo e vai ficar nas nossa comunhão com Deus diária, chorando com Deus e ninguém vai ver. E não é para ver mesmo, né? Tem até um pastor que eu vi falando que isso é pornografia espiritual. Tipo, momentos de intimidade entre marido e mulher são muito bons e muito importantes, mas que permaneçam na intimidade. Se você vai e publiciza isso, é pornografia. Né? Então, às vezes a gente não vê pornografia sexual, mas a gente promove uma espécie de pornografia espiritual, né? Ah, eu tô aqui chorando no meu momento com Deus. Eu tenho que filmar isso, porque, né, as pessoas têm que ver aquilo ali acontecendo. E é justamente isso que faz com que a gente não mantenha a constância. Se não é visível, né, aquele negócio, né? Se você não foi pra academia e não tirou foto, não tá pago o de hoje, né? Você tem que tirar foto. Que se colocava no Twitter. Não sei se se coloca ainda hoje, né? Eu oro às 6 horas, né? Não sei se o povo ainda faz isso, né? Mas era bem estranho. Tá rindo porque tu fazia isso. Não, porque eu sempre achei isso ridículo. Eu oro às 6 horas, botava mais a hashtag, assim, né? Marcando lá todo mundo, né? Não, e assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, porque isso é para incentivar outras pessoas a fazer isso. Sim, mas você não incentiva outras pessoas a ter uma vida sexual saudável com seus esposos, filmando você tendo a vida sexual com seu marido. Né? Então, Os fariseus pensavam dessa mesma forma, né? Fazia as coisas em público também para estimular as outras pessoas. Os fariseus eram os mestres do povo lá de Israel. Eles achavam que com isso eles estavam dando um bom exemplo para o povo. E Jesus fala justamente o contrário, né? Isso é um mau exemplo. Olha, vocês não façam essas coisas, não sigam essas coisas que eles dizem. Porque, na verdade, isso cria em todo mundo uma mentalidade de ser visto, de ser aplaudido. E quando o negócio não tem aplauso, não valeu a pena. Para essa questão, né, como já entrou, né, de constância, né? Já na questão espiritual, né? Nesse aspecto espiritual, tem um texto lá do Salmo, capítulo 1, do Salmo 1, né, do 1 ao 3, que diz assim, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e aí continua. É interessante porque, como tu falou logo no começo, que comparou ao crescimento de uma árvore. Ele fala isso com relação à doutrina também, e a servir a Deus. Muitas vezes, né, conforme esse salmo que coloca, a gente às vezes não tem uma constância espiritual, uma constância de serviço na igreja, porque eu acho que às vezes a gente se acompanha de pessoas que não são boas influências. A gente consome, nos tempos de hoje da internet, pessoas que, na verdade, são descrentes da palavra de Deus. Não é que a gente não possa, né, aqui e acolá, sei lá, a gente vê Pirula, né, que é ateu, Sacana é ateu e tudo mais, e outras pessoas aí, e não tem problema nenhum. Os caras botam o conteúdo muito excelentes. Mas se tudo que a gente consome é só descrente, é só gente que critica a palavra de Deus, é só gente que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que apenas contém a palavra de Deus, se são essas pessoas que são minha referência, que eu admiro, dificilmente eu vou ser essa árvore que vai crescendo devagarinho e vai dar fruto no tempo certo. Muito provavelmente que eu vou ser, como o resto do Salmo continua falando, os ímpios são como a palha que o vento leva. Né? Essa mensagem, ela é constante na Bíblia. Lá em Efésios capítulo 4, acho que eu tenho aberto aqui, não sei se quem tem, mas deixa eu ver aqui se eu deixei salvo. E a palha voa logo, né? Voa alto, né? A palha pega fogo rápido, mas também, mesmo jeito que pegou fogo rápido, se apaga logo também, né? Lá em Efésios capítulo 4, há essa repetição dessa ideia, né? Fala assim, no versículo 11, diz que Deus concedeu alguns dons à igreja, como, por exemplo, mestres e pastores. Aí no versículo 14, fala assim, né? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem o erro. Então, esse negócio da gente ser inconstante, né? Ser volúvel, assim, e estar sempre com uma ideia diferente que lá, um falou um negócio interessante, eita, eu gostei disso aqui, outro falou outra coisa, assim. Então, isso é uma forma de a gente ser inconstante também nesse aspecto espiritual. E esse é talvez o mais perigoso deles, né? Porque a gente é o ímpio, né? Que é como a palha que é levada pelo vento, né? O justo, como fala o salmista, ele está plantado do lado do rio e ele vai crescendo e se fortificando cada vez mais com o tempo. Isso é importante demais. É aquele negócio, né, que Bruno fala de vícios intelectuais, né? Tem gente que acha bonito ser essa metamorfose ambulante. Por exemplo, tem uma virtude que é a virtude da tenacidade. Que é a virtude da tenacidade. É mesmo diante da objeção ou do desafio, você continuar acreditando porque você se aprofundou naquela crença. Então, aquela crença ela não pode sair do seu radar intelectual com base em qualquer frase, objeção, vídeo, etc. Se você faz isso aí é intelectualmente irresponsável. Então, não é de forma nenhuma virtuoso
você simplesmente... peraí, deixa eu ver isso aqui contra a minha crença. E olha que eu sou professor de filosofia. Eu incentivo a pessoa a ir ver o contraditório. Mas seria muito intelectualmente irresponsável você olhar assim... Eita, eu agora vou pegar essa crença, que é uma crença, o coração da minha denominação, uma crença central para minha denominação, e eu vou desistir dela porque eu vi esse vídeo. Óbvio que não. Óbvio que você não pode... Se você age assim, você age de forma irresponsável e desleal. Quer dizer, você foi ver o que é que as pessoas da sua denominação falam sobre aquilo ou não? Quer dizer, você foi ver como tentar responder aquela objeção? Você foi tentar se aprofundar ou não? Porque se você não fez isso, além de você ser irresponsável, você não vê também que as coisas que a gente acredita são também coisas sociais, né? A gente acredita numa coisa comunitária. Então, por exemplo, para pegar uma coisa que para mim é uma coisa assim... um exemplo, para mim é uma coisa difícil, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim, os filósofos, os outros cristãos, argumentando que a gente tem uma alma imaterial. E eu sou muito tentado a acreditar nisso, sabe? Assim, fazendo essa confissão. Porque eu vejo que os argumentos são bons dessa ideia. Os argumentos filosóficos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que os argumentos contrários a isso são bons. Só que, se um dia eu viesse a pensar assim, não, mas espera aí, os argumentos a favor da alma imaterial, eles são melhores. Isso ainda não deveria ser um motivo para eu mudar de crença. Porque eu faço parte de uma denominação que as pessoas não acreditam assim. Tem que ser uma coisa mais forte. Tem que ser algo... Não, eu tenho que fazer o meu dever de casa. O que é o dever de casa? Se eu faço parte de um grupo e o meu grupo, ele tem essa crença com estima, então tem que ser uma coisa que eu tenho que... Uma resposta, uma força avassaladora para você abandonar. E eu tenho que fazer o dever de casa. Eu tenho que ir lá, ver o que é o que os teólogos da minha igreja dizem, ver o que é que os melhores teólogos, os melhores. Não é isso, não é um vídeo na internet. Eu tenho que ir lá ver o que é que os filósofos dizem, porque também tem argumentos excelentes contra a ideia de que a gente tem uma alma imaterial, excelentes mesmo. Então, a gente tem que ser intelectualmente responsável para a gente pensar não somente na gente, mas pensar naqueles que nos circundam. Mas essa ideia de que eu fico mudando de crença ao bel prazer... Isso é um sinal tanto de imaturidade intelectual quanto de irresponsabilidade intelectual. Você não está preocupado nem com a verdade, nem está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, dizer, etc. Eu lembro uma vez que eu estava conversando na pandemia com um colega e eu disse a ele, mas tua família vai achar o quê se tu fizer isso aí? Se tu mudar isso aí? Tua família... Não ligo não para o que minha família vai achar, não. Óbvio que tinha que ligar. Óbvio, é a família da pessoa. São as pessoas que a gente está convivendo mais perto. Então, óbvio que isso aí deveria ser um fator a considerar. Agora, como a gente não tem nenhuma preocupação para com as pessoas, nenhuma preocupação para com a verdade, a preocupação, no final das contas, a gente acha isso bonito, ser uma metamorfose ambulante, em termos de crença. Mas quando você vai olhar, a preocupação, na verdade, é consigo mesmo. E pode prestar atenção, uma pessoa que é inconstante naquilo que ela acredita, isso se torna um traço de caráter. De tal modo que... eu lembro que eu já vi uma pessoa que era inconstante assim, mudava aquilo que ele acreditava várias vezes. E mudava assim para coisas bem extremas, né? Porque geralmente essa é uma característica também. Uma pessoa que é inconstante assim, ela tá acreditando, sei lá... É legalista num dia, no outro dia já tá na hipergraça. E não precisa cumprir lei, nada disso. Exatamente, porque esses são os extremos e os opostos que justamente atraem o inconstante. E aí eu lembro que... a pessoa foi de um extremo ao outro, saiu da crença cristã, aí eu pensei, que tristeza, deu uma tristeza muito grande. Mas aí voltou, mas quando voltou eu pensei assim, vai voltar, mas não... Mas assim, dado esse histórico, não vai voltar. E foi como eu pensei, não voltou. Quer dizer, por quê? Porque esse é um problema do modo como a gente mantém, gera as nossas crenças, que é um problema sério. Então a gente, como é muito pego pela moda do momento, de querer estar o tempo todo atrás da novidade, atrás de acreditar naquilo que as pessoas acreditam, naquilo que está na moda, naquilo que o último youtuber falou, etc. A gente não vê que isso acaba gerando na gente um tipo de... aquilo que vai contra a tenacidade, né? Um tipo de inconstância, infirmeza que leva a gente por qualquer vento de doutrina. Eu acho que isso é uma propaganda positiva, né? Acha bonito isso, né? Que como todo mundo acha legal, você é desconstruidão, tudo mais, você é modernão, você é o legal e tal. E
fica fazendo esse tipo de coisa porque acha que o pessoal vai achar isso interessante, né? A bolha lá, né? De repente bem moderna, vai achar isso interessante, então pronto, você vai fazer o que o povo acha bonito. Uhum. Em detrimento da verdade. E ninguém está falando que é para você ser uma pessoa turrona, que não muda de opinião quando é convencido pelas evidências, você vai permanecer naquilo ali porque você sempre aprendeu assim. Ninguém está falando isso, tá? A gente só está dizendo que você precisa ponderar muito bem antes de ficar pulando de galho em galho. Na verdade, não é para você ficar pulando de galho em galho. Quando você for mudar de opinião acerca de algo que é caro para a sua comunidade, para a sua família, você tem que ter excelentes motivos para isso. Eu sempre olho assim com desconfiança. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que é de uma igreja de tradição calvinista e olha que eu não tenho assim nenhuma afinidade com o calvinismo. Para mim, o calvinismo assim, é impensável do ponto de vista bíblico. Eu não consigo. Mas eu reconheço que tem pessoas que são irmãos na fé que têm essa crença calvinista e são irmãos mesmo assim. Agora, eu fico muito desconfiada, muito com o pé atrás, quando eu vejo um calvinista que eu quero ver esse negócio aí do arminianismo, não sei o que e tal. E eu vejo que ele nem conhece o calvinismo. Uhum. Peraí, eu falo, cara, mas por que tu tá querendo ver esse negócio do arminianismo? Se tua denominação é calvinista, se fortifica primeiro naquilo que a tua denominação crê, naquilo que a tua comunidade crê, a tua família crê, aí depois tu olha o contraditório. Lá no meu trabalho eu faço isso, né? Como eu vendo livros, assim, né, ocasionalmente, então lá no meu trabalho tem muitos irmãos pentecostais. E eles passaram a ter confiança em mim e tanto comprar livros a mim quanto pedir indicação. Aí eu sempre falo, quando ele vai pedir um livro de um autor, assim, por exemplo, na editora CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus, publica um autor, não sei se ainda continua publicando, nós publicava um autor chamado John MacArthur, que é radicalmente antipentecostal. E eu dizia para ele, quando ele dizia, rapaz, eu quero esse livro desse fulano de tal, da própria editora CPAD, diz, esse cara que a CPAD publicou, mas ele é radicalmente antipentecostal, toma cuidado para tu não ver os outros livros dele, que para não acabar indo contra o que a tua denominação diz. Se você quiser ir atrás, beleza, mas saiba que é assim, esse autor aí, ele vai destruir as tuas crenças pentecostais se tu for para outras obras. Se você quiser buscar e encontrar isso na Bíblia, for tua intenção, ok, mas saiba disso. Eu sempre faço isso lá com o passar do trabalho. Se fortalece primeiro, tem esses livros aqui pentecostais sobre continuidade dos dons, eu te orientarei logo esses livros, para depois, se tu quiser ir atrás de outro livro desse autor, senão tu vai ficar confuso. E assim, você não é pentecostal. Não acredito. Você deixava de vender, de ganhar dinheiro por conta disso, mas você não pode ser irresponsável de fazer a pessoa ficar indo para lá e para cá somente porque você queria o dinheiro ou porque você acha bonito a pessoa viver assim. Tem gente que tá tão assim que, tipo, tem cristãos hoje que estão falando assim contra disciplinas espirituais. Já viram isso? Uhum. Gente que fica falando, não tem porquê você ler a Bíblia assim, com constância, né? Você orar diariamente. Não tem porquê, não tem para que você fazer isso, porque a comunhão com Deus você faz assim, existindo, respirando, você está cultuando a Deus. Igual, exatamente, né? Igual aquele povo que foi lá em Jô Soares para dizer que estava não sei quantos anos sem comer, só se alimentando de luz. A pessoa ir para a rede nacional mentir desse jeito. Mas a pessoa acha, né, que tá tranquilo, tá bonito, porque o guru não tá falando que isso é legal, que olha só. E veja, isso é sempre colocando assim, quando você olha por trás disso tudo que a gente tá falando aqui, envolve muita questão de humildade e arrogância. A pessoa se acha tanto que ela acha que ela pode subsistir sem algo que toda a cristandade durante 2000 anos precisou, mas ela é muito fera. Todos os bilhões de cristãos piedosos que se sacrificaram, que deram suas vidas, deram à toa, né? Não, por uma ninharia. Não que a pessoa não poderia, sei lá, a humanidade ter pensado uma coisa errada durante muito tempo e depois se descobriu que aquilo ali estava errado. Não que isso não possa acontecer. Mas você tem que ter argumentos muito bons para você dizer que todo mundo antes de você estava errado. Aí, tipo, todos os cristãos piedosos, gente que sabe gente muito melhor do que eu, que diz, rapaz, eu tenho que manter minha vida de oração, eu tenho que estar lendo a Bíblia, porque senão eu não consigo. Aí eu me levanto hoje, no século XXI. Eu, Vanédia, consigo. Rapaz, parabéns, eu sou muito fera, né? Jesus disse que a carne é fraca. A grande verdade é que essa geração se acha demais. A gente se acha muito esperto, muito melhor, que faz muitas coisas. Quando vai ver, a gente não faz nada, não faz bem nem dentro de casa. A gente se acha melhor do que os cristãos do passado, que deram a sua vida, se sacrificaram, passaram a vida inteira, décadas, cuidando de pessoas ali, em orfanatos e tudo mais, que eram lá crianças piedosos. Estava falando em Facebook, né, do problema das redes sociais, mas hoje o Facebook me trouxe uma lembrança, um texto que eu vou ler um pedacinho aqui, de um autor chamado Os Guinness. E esse é o nome dele mesmo, tá? Os Guinness, né? Não é o livro dos recordes, não. Ele fala assim, né? Porque hoje o pessoal fala muito, né, contra a apologética e tudo mais, tal. Aí ele diz, né? Só que hoje todos somos apologetas. Só que pelo menos em nome do diário de mim mesmo, ou do update do Twitter, que postamos para nossos amigos virtuais e nossa comunidade cibernética. Aí ele conclui assim, né? Os grandes objetivos da vida, dizem, são atrair o máximo possível de atenção pública e alcançar o maior número de pessoas do mundo com os nossos produtos. E o nosso principal produto é sempre este, nós mesmos. É exatamente isso. Então, não é a verdade.
Não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. A gente quer se apresentar, a gente quer ser visto, né? Quer publicizar aquilo que nós somos os mais legais do mundo, os mais descolados. E essa coisa da disciplina espiritual, ela é importante, e ela foi importante na história da igreja, justamente porque ela ajuda a gente para usar essa expressão aí que Giovanna usou, né, na liturgia do ordinário. Então, as disciplinas, por exemplo, lá dos pais do deserto, do que é que eles faziam, ou nos mosteiros, o que passa para todos os cristãos no cotidiano, como orar, ler a Bíblia, etc. Essas são disciplinas que ajudam a gente a levar a nossa vida de tal forma com que a gente consiga ser espiritualmente constante. Então, ela é como se ela fosse moldando o caráter, porque o caráter também é isso. Para ser caráter, tem que ter constância. Se eu faço um ato de bondade hoje e não amanhã, óbvio que eu não tenho esse traço de caráter. Para eu ter um traço de caráter, eu preciso justamente da virtude, né? Eu preciso exercer aquilo dia após dia. É assim que eu exerço um traço de caráter. E caráter significa isso. Acho que na etimologia da palavra significa uma parada assim, que dura, que permanece, uma coisa assim. Então, as disciplinas espirituais ajudam a gente a moldar o nosso caráter, permanecer. Tire isso e você é jogado nas intempéries de crença, nas intempéries da vida, da moda, da rotina, do ano, etc. É o que diz Mateus 13, 20 a 23, né? Que fala das sementes, na parábola do semeador, né? Que diz que o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, assim, tem coisas... A fascinação do mundo, né, como ele fala aqui, né, ou as angústias podem fazer com que aquela semente que foi plantada seja sufocada e ela não floresça, ela não produza frutos. Só que é isso, né? Justamente a constância na vida de oração, e que isso é importante salientar, que não é um fim, tá? É um meio. Não é isso que salva você. Não é porque você orou, porque você leu a Bíblia, enfim, né, jejuou, que você é salvo por isso. Mas essas coisas lhe ajudam a se manter naquele que lhe salva. Então essas coisas vão levar você para aquela pessoa que vai lhe salvar. O interessante da passagem é que aquelas que não frutificam são aquelas que perderam a palavra de alguma forma, né? A que frutifica é aquela que conseguiu permanecer na palavra. Para Deus, isso é o que frutifica. Geralmente, assim, a pessoa ela pega uma verdade, porque é uma verdade da palavra de Deus, que Deus está em todo lugar, que aquele mito, né, que você escuta assim, não, mas a gente vai entrar agora na presença de Deus. Não existe entrar na presença de Deus, porque a gente aqui está na presença de Deus em todo o tempo, tomando banho, fazendo o que for, está na presença de Deus. Mas existe o ficar consciente da presença de Deus. Então quer dizer que a gente tem que tomar banho no banheiro de roupa, né? Deus está na presença de Deus. Dona Dorinha trabalhava lá em casa, ela tinha o maior medo de... Deus me livre, minha filha, dormir pelado. Imagina que o cara morrer e chegar do outro lado pelado. Deus me livre. Então, assim, ela não sabe que o tempo todo Deus está vendo a gente, né? Mas, assim, quando a gente olha para isso, né, de você estar consciente da presença de Deus, é como, tipo, a pessoa que tá... A gente falou de pornografia agora há pouco, né? E, às vezes, digamos, a sua meta para 2024 é deixar a pornografia. E isso é algo que você faz porque você não está consciente da presença de Deus o tempo todo. Porque não é algo que você faz na frente da sua mãe, geralmente, na frente da sua filha, na frente do seu chefe. Geralmente, não. Se está nesse nível, é porque está um nível muito grande de doença, né? Mas por que você não faz isso? Porque você está consciente da presença da pessoa ali. A disciplina espiritual faz a gente não entrar na presença de Deus, mas ter consciência de que Ele está presente, e você não vai fazer esse tipo de coisa que vai desagradar a Deus, né? Claro que isso precisa ser mantido o tempo todo, né? Essa constância justamente nisso. E tem algumas coisas que vai ajudar você, né, a manter constância em qualquer coisa da sua vida. A gente depois, daqui a pouco, né, a gente está caminhando para encerrar, a gente vai dar algumas dicas práticas, né? A gente vai precisar ouvir muito dicas práticas aqui de um pai de uma criança de 3 anos, né? Uma mãe de uma criança de 1 ano, né? A gente precisa muito dessas dicas aí de como... teve um cara lá um professor, né, da faculdade que dá aula, que falou assim, eu duvido quando depois que tu tiver filho, tu continuar lendo 2 livros por semana. Aí, quando o Bruno teve filho, continua lendo 2 livros por semana, e a menina não é negligenciada, tá? Só deixando claro. Então, assim, mas você, para abandonar um vício, você precisa de constância para abandonar um vício. E para criar uma virtude, também precisa de constância. Então, a questão de você estar
estar o tempo todo se mantendo em oração. Às vezes você não conseguiu orar, realmente fazer aquela oração como você queria de manhã, logo cedo e tal, mas você se mantém em oração ao longo do dia. Você ir orar já com sono mesmo, Deus quer isso. Só deixando claro aqui, né? Eu acho que está claro já para todo mundo, mas é bom ser bem explícito nisso, né? A gente aqui não está ensinando, nem dizendo que a gente deve ser super crentes ou Sim. estimular aqui uma super hiper produtividade no trabalho, em outra área qualquer. A ideia não é essa, até porque isso também faz mal e até um pecado, é um ídolo, né? E é irreal. É real, né? Então a ideia não é essa aqui. Não, era isso mesmo que eu estava falando. Vamos agora partir para as coisas práticas de como é que a gente pode... Giovana, eu quero muito ouvir Giovana, a pessoa que terminou o TCC com a menina num lado, o computador aqui do outro. Ô, mulher. Eu quero saber. Esse tempo, se serviu pra alguma coisa, serviu pra me ensinar que Deus dá graça. É muito verdade essa frase, Deus E dá que criança graça. aprenda a digitar, porque eu acho que já não sei metade do teu trabalho. Ei, mas é verdade. Tem vezes que a gente não enxerga muito, não, condições de fazer alguma coisa, não. É Deus mesmo que dá graça e a gente tem que confiar nele. Eu só tenho isso a dizer dessa época aí mesmo, que eu não sei como foi isso, não. Que é importantíssimo, né? Pra gente ter constância. Justamente essa confiança em Deus, né? Como você falou no início, né? Você entender suas vulnerabilidades e deixar nas mãos de Deus e que Deus vai cuidar, né? E aí, Sim. Bruno? Eu lembro de uma vez, uma frase de C.S. Lewis que mexeu comigo e que eu levo pra toda a vida, né? Ele, lá em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele disse assim, olhe, bote na cabeça dele que ele tá o tempo todo em oração. Que ele não precisa se ajoelhar para orar. Ele não precisa fisicamente se mexer para fazer uma coisa. Bote na cabeça dele que ele já faz no automático. Porque aí se você botar na cabeça dele que ele já faz no automático, ele não vai fazer. Isso. Ele não vai agir. E Deus nos criou como seres corpóreos. E então, se ajoelhar, se sentar, se colocar numa posição física, faz diferença. Porque a gente não é uma... Agora eu vou falar da alma, né? A gente não é uma alma abstrata, a gente é um corpo físico. Então, isso faz diferença. E isso para mim, faz diferença significativa. Isso me lembrou, Bruno, que no passado, muita gente na igreja, não sei se foi o teu caso, mas eu, assim, eu fui meio que encaminhado para um caminho um pouquinho, assim, irreal, depois que eu li um livro de Morris Venden chamado, eu acho que é Como Tornar o Cristianismo, não sei qual Não, foi 95 Teses. Foi 95 95 Teses, em que ele diz assim que, eu acho que não, é o outro mesmo, que ele fala assim que quando você está em comunhão com Deus, o que você precisa realmente fazer é orar, ler a Bíblia e estar em comunhão com os irmãos. Se você mantiver essas três disciplinas espirituais, que é testemunhar e tudo mais, se você fizer isso direitinho, Satanás não vai ter nenhum poder para tentar você em nenhuma outra área da vida. A tentação dele vai ser fazer com que você pare de orar, de ler a Bíblia e de testemunhar. E teve tempo, assim, que eu tentei fazer isso. E estar orando, mesmo lendo a Bíblia e na igreja, testemunhando e tal. E ainda assim vinha outras tentações. E eu dizia, meu Deus do céu, eu estou orando muito pouco ainda, eu estou lendo muito pouco. E eu orava mais e lia mais e aquilo não acontecia. E depois eu conversei com outras pessoas e todo mundo falando que tentou fazer aquela mesma coisa e não dava certo. Então é irreal. Isso aí na vida cristã, claro, né, vai ter coisas, né, como que vai ser espontâneo, né, que vai ser no automático, que a pessoa está tão assim, em comunhão com Deus, que vai ser natural para ela fazer certas coisas, certas disciplinas espirituais, mas muitas vezes não vai acontecer assim. Muitas vezes você vai ter que dar o maior esforço que você tem, que o seu ser tem, para se ajoelhar e orar. E é um esforço, parece que tem alguém assim com arma na sua cabeça impedindo você de ir. Você sabe que precisa ir e não vai. Então, ou orar, ou outra coisa, ou ir para a igreja, ou, não sei, ou manter a calma dentro de uma situação difícil. Tem horas assim que você vai dar o suor, você vai ter que contar até 1000, porque senão você vai falar uma coisa indevida. Então, assim, muita gente, a gente não pode, mais uma vez, ser irreal, né? Quem leu esses livros de Morris Venden, não sei quem leu, mas assim, aquilo ali não é daquela forma, tá? Você mesmo orando muito, mesmo lendo a Bíblia, mesmo testemunhando, vai enfrentar ocasionalmente tentações fortíssimas. Eu acho que essas duas sugestões são importantes, né? Primeiro, se coloque coisas reais, não irreais. Se você sabe que você já tem uma predisposição de não fazer e você coloca uma coisa do tipo, vou ler um livro por dia, então isso é um modo até da pessoa se auto-sabotar. Agora, se você coloca assim olha, eu oro pouco, eu leio a Bíblia pouco, eu já tenho uma predisposição ruim de fazer isso. Tá, então leia o capítulo 1 de Mateus hoje, amanhã lê o 2, aí lê naquela Bíblia a mensagem, aí vai fazendo isso, né? Então, assim, tanto colocar metas reais, quanto, por outro lado, também, mais uma vez, o corpo é muito importante, coisas físicas são importantes. Então, por exemplo, sei lá, eu vou ler,
Aí eu pego uns 3 livros e coloco perto de mim e parece que isso me dá um insight, assim, eu consigo fazer, porque eu vejo ali os livros perto de mim. O ambiente ajuda, né? O ambiente ajuda. Tipo, eu me coloco numa posição em que aquilo vai ser favorável para eu manter aquilo. E ao mesmo tempo, eu já me vi, já descobri, e tipo, um pouco de autoconhecimento, assim, sempre é importante, né? Que tem determinados ambientes, tem determinados contextos que, para mim, é uma armadilha. Eu não consigo. Não adianta, eu caio, é ruim. Então, assim, como nós somos um ser físico, eu acho que essa parte da constância tá ligado a essas coisas, assim, físicas, ambientais. Eu penso que essas coisas influenciam na gente. E esse negócio de se conhecer é importante, né? Porque, pronto, Giovanni me deu a Bíblia NAA de anotação e aí me motivou a fazer novamente o ano bíblico, né? Que já fazia uns anos que eu não fazia. Bastante tempo que eu não fazia. E aí eu peguei, estou fazendo o ano bíblico nela e, tipo, quando eu tenho um tempo mais, eu vou e adianto a leitura. Leio além daquele dia que era para ler. Por quê? Porque eu sei que vai ter outros dias que eu não vou conseguir ler aquela quantidade que deveria ser para aquele dia. Então, já adiantei, né? Então, assim, não tem por que você achar que é um regime talibã, que você tem que ler aquela quantidade por dia e que não sei o quê. Não precisa. Ou até que você tem que fazer o ano bíblico. Você tem que ler a Bíblia, né? Mas você não precisa fazer o ano bíblico, você não precisa fazer... ler naquela sequência, você pode ter outros planos de leitura bíblica, você pode, né, como foi quem que falou isso? Foi Lutero, que prefere às vezes morar num livro, né, morar num capítulo da Bíblia, estudar aquilo ali. Então, assim, às vezes, você não vai ser muito importante, né, você fazer isso, vez ou outra, você ler a Bíblia toda para você ter uma visão do todo, mas às vezes você vai fazer isso de uma maneira que eu vou ler mais, né, esse dia do que em outros dias, e às vezes eu vou só conseguir ler 3 versículos, que não é o ideal, mas era o que eu consegui naquele dia. Então, assim, você se conhecer e fazer isso, né? Manter essas metas reais e você até fazer um diário de evolução, sabe? Às vezes, aquela meta que você se propôs, sei lá, de ir para academia, de fazer uma dieta, enfim. Você manter, assim, escrito, né? Porque aí você fica mais... Uma coisa também que, às vezes, pelo menos a mim, me atrapalha, é você não ver o quanto você avançou. Rapaz, mas não interessa. Não, porque eu já queria estar em J. Cara, mas você começou de A. Você está em D, você andou, você progrediu. Às vezes você não progrediu tanto quanto aquela pessoa que já está em M, mas você progrediu. Tem algumas coisas práticas que eu vi, né, ao longo da vida que ajudam muito também. A primeira, voltando ainda um pouquinho do que a gente estava falando, é planejar. Sim. Planejar ajuda muito. A gente não pode morrer fixo naquele planejamento, porque a vida acontece e a gente precisa se adaptar. Mas planejar é muito importante. Inclusive, a gente está agora no começo do ano. Se você não fez ainda, inclusive eu ainda nem fiz, mas eu quero muito ainda essa semana ou na próxima parar para me planejar para esse ano. Isso ajuda muito a gente ter um norte, a gente saber para onde voltar quando a gente desvia um pouco do caminho e ajuda a gente a entender também por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, por que eu estou buscando isso que eu estou buscando. E a segunda coisa é justamente se adaptar. Tem uma metodologia que a gente aprendeu na faculdade, que é a metodologia ágil. A mais famosa delas é a Scrum. E ela fala justamente isso, no lugar de eu fazer um plano do início ao fim, e ficar do início ao fim seguindo aquele plano, exatamente como eu planejei, até chegar ao fim, eu fazer pequenos ciclos e ir me adaptando de acordo com o que a vida vai acontecendo. Porque às vezes acontecem imprevistos, acontecem outras coisas, e se eu simplesmente seguir do jeito que estava lá, eu vou acabar não conseguindo fazer algo tão bom quanto eu poderia, não me adaptando às circunstâncias. Uma coisa que me lembra muito isso, é que quando eu estava com a Alice recém-nascida, minha bebê, eu não tinha tempo para sentar e para ficar tranquilamente folheando a Bíblia e lendo como eu conseguia fazer antes. Não conseguia. Então, nessa época, o que eu fazia era dar play lá na YouVersion e colocar a Bíblia para ouvir. E era o que eu conseguia fazer na época, né? Esse livro aqui, fica a recomendação também, Faça Mais e Melhor, ele fala um pouco sobre produtividade numa visão cristã, né? Como é que a gente enxerga a produtividade. E ele fala muito sobre isso, sobre a importância de planejar, e a importância de você fazer revisões naquilo que você planejou. Periodicamente, planejadas mesmo. Revisões planejadas. Periodicamente, eu revisitar aquilo e ver por que eu não estou conseguindo, onde é que eu estou errando, o que é que eu posso fazer para melhorar. Tem algo aqui que eu preciso adaptar, que eu preciso atualizar? Fica a dica. Eu acho que isso aqui me ajudou muito. Nesse momento de indicação do livro, eu não vou fazer muitos comentários não, mas eu vou indicar esse aqui. Esse aqui é um livro irmão, né, desse que Giovanni apresentou, que é esse Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada. Esse livro aqui é muito bom mesmo, para falar sobre repouso, sobre coisas bem interessantes. E um outro, que é simplesmente maravilhoso, esse livro aqui dos meus autores preferidos,
Michael Horton, Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. E vai falar um pouco do que Bruno disse, né? Que a vida comum do crente lá na igreja local, na igreja comum, as suas atividades normais. Deus se agrada disso porque foi isso que Deus deu. As coisas normais. As coisas extraordinárias são poucas coisas. É por isso que o nome é extraordinário. São poucas pessoas que têm isso aí. Deus não chamou ninguém para ser extraordinário. Deus chamou as pessoas para serem fiéis no pouco. Se a pessoa for fiel no pouco e se for da vontade de Deus dar mais, Deus vai dar, como a gente falou já a princípio. E assim, né, com relação a isso que Giovana falou, tem uma passagem que Jesus fala lá em Lucas 14, 28 a 30, que ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem o suficiente para completá-la? Ele estava falando aqui do reino dos céus, né, da salvação, mas fica um princípio também para a nossa vida como um todo, né, que a gente precisa planejar, a gente precisa tirar as coisas do papel e ir lá e fazer, mas não vai fazer isso irresponsavelmente, vai fazer planejando, né, e aí se você puder, para isso também existe a comunidade, né, você vai ter pessoas ali com o mesmo propósito que vão lhe ajudar nisso, né, você consegue ter pessoas, vamos caminhar junto, vamos fazer tal coisa junto, e aí você ter alguém, como por exemplo também eu falei se você tem uma meta de, sei lá, parar de assistir pornografia, você ter alguém que você possa prestar contas e você falar para essa pessoa: olha, eu caí, e tem a pessoa que lhe pergunta: e aí, como é que tá nessa luta, como é que tá nisso? Então, estar junto com pessoas que têm esse mesmo propósito também costuma ser de grande ajuda, né? E você ler livros, você ver um podcast como esse, você estar numa igreja que é saudável, tudo isso vai ajudar você. Isso aqui a gente não, mais uma vez, não é uma fórmula mágica, não, que a gente está prometendo aqui, pretendendo que você ache que, assisti um podcast, agora eu estou apto para cumprir todas as minhas metas. É justamente contra esse pensamento que a gente está falando aqui, tá? Isso aqui é só um pontapé. No momento assim de você redefinir suas metas, de você pensar biblicamente sobre essas questões para você não agir como o mundo, de você, até mesmo no planejar, a gente tem que planejar como cristãos, confiando em Deus, sabendo que não é por mim, sabe? A gente pode, às vezes, cair num legalismo com relação à produtividade, com relação a cumprir metas que a gente se propôs, e aí se a gente cumpriu, a gente fica orgulhoso da gente mesmo. Se a gente não cumpre, a gente fica frustrado, se sente fracassado e não quer avançar. Não, a questão é Deus dá graça, como a Giovana falou. A gente vai aos poucos, vai pedindo graça a Ele, vai junto uns com os outros, e a gente vai tentando, e Deus vai dando graça enquanto a gente tenta. Né? Graça não só para a gente concluir o negócio que a gente planejava, mas graça no sentido de perdoar mesmo os nossos fracassos. Isso. E assim, às vezes a pessoa pensa que, não, tem que ser muito espontâneo, né? Se não for espontâneo, é porque não é, Deus não quer assim. Só que aí a gente fica olhando, né? Como é que as pessoas faziam as coisas na Bíblia? Era sempre espontâneo? Não era. Você tem vários personagens que Paulo fala, né? Que ele esmurrava o corpo dele e o reduzia à servidão. Então, é difícil, muitas vezes, a gente seguir no caminho. Não é à toa que Jesus fez a metáfora do caminho estreito. Né? O caminho é difícil, vai ser árduo. Nem sempre vai ser tão natural, vai ser tão fluido, tão, sabe, assim, espontâneo fazer o meu devocional, enfim, várias coisas. Mas por isso que a Bíblia coloca várias metáforas sobre Deus, né? Às vezes Deus é apresentado como pai, como amigo, mas ele não é só isso. A Bíblia também apresenta Deus como Senhor, como Rei, como médico. E assim, você não cumpre a vontade do Senhor só quando você tem vontade. Você não cumpre a vontade do Rei só quando você tem vontade. Você não vai ao médico porque você está empolgado, ansioso para ir ao médico. Eu detesto ir ao médico. Tem até que uma das metas minhas é colocar minha saúde em dia de ir ao médico, tudo isso. Mas às vezes é ruim, você não quer. Mas você vai ao médico não quando você quer, mas porque você precisa. E aí Deus pode ser tudo isso para você. Deus é tudo isso para você. Ele é um pai, ele é um amigo, mas ele também é um médico que você vai mesmo sem querer. Você obedece mesmo sem ter vontade. Você obedece até você ter vontade. Sabe? É isso muitas vezes a vida cristã também. Sim. Eu fiquei pensando uma coisa enquanto a gente estava falando. Que, meu Deus, pode parecer que a gente é muito triste, né? Sim. Muito depressivo. Meu Deus, esse povo só vive fazendo o que não quer, o que não tem vontade. Sofrendo. Mas a gente é feliz, viu, gente? A gente tem paz em Deus. A gente faz essas coisas não para ser aceito, mas porque a gente sabe que a gente já é aceito pelo nosso Pai Celestial. Isso traz a gente conforto, felicidade e plena satisfação em Deus, como diz John Piper. E não é também a gente vive sofrendo o tempo inteiro e triste. Exatamente. Se o tempo todo você faz o negócio sem vontade, tem alguma coisa errada. Você tem que encontrar prazer em Deus. É muito prazeroso quando você entende quem Deus é. Rapaz, às vezes eu fico, quando eu tô lendo a Bíblia, assim, caramba, quanto eu perco não lendo isso aqui. Né? É muito prazeroso, mas a questão é você fazer mesmo quando não está sendo prazeroso naquele momento. Né? E aí, para isso, vai ter o médico dos médicos, vai ser o amigo, às vezes vai ser prazerosíssimo estar com aquele amigo, e às vezes vai ser o Senhor que você vai obedecer. E assim, a gente acha, né, não, porque a graça, né, a graça não tem isso, mas a graça, como acho que foi Dallas Willard, né, que falou,
Graça é o oposto de mérito, não de esforço. Uhum. Você não vai ter mérito para você, mas Deus merece que você faça aquilo. E você não vai fazer porque você vai dar alguma coisa para Deus, não, mas é porque Ele já lhe deu tanto que o natural realmente, né, o espontâneo vai ser você querer dar algo para Ele também. Não em troca, mas assim, é muito pouco fácil do que Ele já lhe deu. E aí você, às vezes, mesmo sem querer, você vai saber que isso é importante. E às vezes não é só o que você sabe, né? É como falou, como é aquele cara? É aquilo que você ama, né? O James Smith. Então, assim, a gente, um propósito, né? Amar mais o Senhor e a gente entender que isso é importante, a gente vai dar prioridade àquilo que a gente acha importante, né? E até esse negócio é engraçado porque, assim, os afetos da gente, e o James Smith fala isso nesse livro, Você é aquele que você ama. Os afetos da gente são treinados. Sim. Então, na medida em que eu vou, por exemplo, criando o hábito de ler, eu vou gostando daquilo. Eu vou amando aquilo. No começo, pode ser uma coisa que é contra a vontade, mas assim, com o tempo é algo tão natural que eu faço no automático. Mas para chegar, para fazer, para adquirir aquela disposição, aquele traço de caráter, etc., eu tenho que fazer muitas coisas que eu não tenho vontade. E na verdade, o contrário é que é verdade. Porque assim, se você só faz o que tem vontade... É uma escravidão, né? É uma escravidão terrível. Porque quando você tá na bad, na ruim, no mal, aí você fica, e agora? O que é que eu faço? E não tem o que fazer. E toda pessoa normal vai estar numa situação assim. Né? Então, assim, se você tá tentando o tempo todo buscar um prazer, esse é justamente o tipo de escravidão que... trabalhar os seus afetos no ordinário, no comum, etc., ajuda a escapar desse tipo de coisa. Tem estudos que mostram isso, né? Que quanto mais você... Tipo, agora a gente tem a geração dopamina, né? Que é isso. É o tempo todo querendo se ter gratificação constante. E aí a geração mais infeliz. Tem um monte de escolhas para fazer. Não, eu priorizo a minha felicidade em detrimento de várias coisas. Eu abandono o meu marido porque eu não estou feliz ali com ele naquele momento. Né? Tudo é descartável, tudo é assim. Então, você tem um monte de escolhas para fazer e você acaba não escolhendo nada, e você fica muito frustrado por isso. Tem até uma pesquisa que fizeram que quanto mais você tem opções, deram lá marcas de geleia, né? Sabores de geleia. A pessoa tinha só 5 sabores, a pessoa conseguia escolher. Mas quando a pessoa tinha 16, a pessoa acabava não levando nenhum para casa. Então, assim, a gente tem um mundo de opções. É por isso que a pessoa fica lá na Netflix, passando lá o catálogo, passa horas. O tempo de você assistir um filme é o tempo de você ficar olhando o catálogo e você não consegue escolher, você não consegue, porque é o tempo todo. E no caso de Vanégia mesmo, depois que a gente escolhe, ela ainda continua querendo achar outra. Porque a gente vive numa geração que é o tempo todo querendo se autogratificar e acaba infeliz por isso. Quando você não busca satisfação naquilo que de fato satisfaz para a vida eterna, é uma eterna insatisfação, achando que você está buscando a felicidade. Esse negócio que tu falou aí, né, da pessoa, dessa geração sem feliz, tem um livro com esse nome, Nação Dopamina, e a conclusão da autora é justamente esse mesmo, né? Os estudos mostram que essa é a geração que mais tenta se gratificar e é a mais infeliz. Então, gente, sejam felizes em 2024, com fé em Deus, sabendo que Deus supre as suas falhas, Deus perdoa as suas falhas, mas Ele te dá graça para você tentar, seja fazer a sua dieta que vai melhorar a sua saúde, o seu exercício físico, o seu devocional, você estar mais tempo com a sua família, enfim, que você consiga cumprir as suas metas desse ano, mas com a motivação correta, com metas reais, sabendo que é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos dá graça, não o seu desempenho, tá?